Você muitas vezes tem uma ideia fantástica e tem dificuldade de apresentar essa ideia. Às vezes sobra talento técnico e falta talento de apresentação, talento de comunicação ou talento de marketing. E é por isso que eu estou aqui hoje com o Samir Yazbek, que vai bater um papo com a gente sobre comunicação, sobre vender a sua empresa. A gente vai falar um pouquinho sobre aquele pitch de venda. Você já deve ter feito muitos, não é, Samir? Acho que mais de 100. É mesmo? Acho que mais de 100. E nem todos em português? Não. Já fiz em espanhol e em inglês. Né? E é um desafio sempre. Sim, eu costumo brincar, né? Que eu falo que o meu inglês e o meu espanhol é pior do que o do Joel Santana. Caramba, então, assim, dá pra ser? É um desafio muito grande, mas eu acho que nesse momento, quando você está fazendo um pitch para investidor ou para uma plateia que envolve o teu negócio, ou, né, eu costumo até dizer que eu não sou um palestrante, né? Então, quando você está falando sobre o teu negócio, a tua criação, é muito importante o que a gente chama de brilho nos olhos, né? Então, muitas vezes isso vai transpor a própria barreira do idioma, né? Por exemplo, quando eu fiz inglês, uma vez eu fui falar em Harvard, aí na introdução eu falei assim, gente, me desculpem meu inglês, né? Mas acreditem ou não, eu estou aqui para falar para vocês, eu não sei falar inglês. Mas todo mundo entendia bem. Eu fiz o inglês, falando tudo isso em inglês, né? E fiquei durante 3, 4 dias imersos no Rio de Janeiro, na casa de um dos meus investidores, para tentar melhorar o máximo possível meu inglês para essa apresentação. Apresentei para aproximadamente uns 400 alunos de MBA, foi muita gente. Então, se falar para alunos de MBA em Harvard sobre o mercado de internet, e eu ainda estava ao lado de outros 3 players muito maiores do que o Crânio naquele momento, eu costumo brincar que eu era o girino ali entre eles. Então, é muita responsabilidade tudo, né? Então, quando eu falei isso, né, e falei que eles assim, acreditem ou não, eu não sei falar inglês, mas eu estava ali porque eu amava o meu negócio. E eu acreditava que eu podia trocar ideias com eles. Quando eu fiz isso, a plateia toda ficou de pé e bateu palma. E é isso, aí tem piada em inglês, eu contei depois, entendeu? Daí deram asa à cobra, né? E é aquela coisa de às vezes você vencer aquele bloqueio, não é, Samir? Muitas vezes a gente acha assim, eu não vou ser capaz de fazer, eu tenho muita dificuldade de fazer. E aí você fez uma vez, fez 2 vezes, você falou ainda há pouco que fez 100 apresentações em vários idiomas. A primeira foi certamente a mais difícil. E aí de lá pra cá, como é que é essa sensação de dizer, poxa, eu já faço isso agora profissionalmente? Hoje ainda, por exemplo, eu estava assistindo o meu primeiro pitch, né, minha primeira apresentação para investidores, do qual a gente não teve êxito. Eu até postei no meu Facebook, no meu Foursquare, hoje estava eu, o Jean, o Flávio, que eles estavam todos presentes, né? Aí chamei a namorada do Jean também, Bianca, para assistir, a minha esposa veio também. E a gente tava rindo, né, desse momento. Então, assim, você vê como que tem uma diferença muito grande, né, da apresentação para outra. E nesse problema, né, nesse ponto, por exemplo, acho que o idioma é muito importante, mas a gente deve sempre guardar a dica do brilho nos olhos. Você tentar transferir a gana pelo aquilo, porque nenhum investidor, nenhum parceiro, nenhuma plateia vai comprar algo que você mesmo não compra. Exato. Então, ele tem que ter visto sobre você, poxa, eu entreguei minha vida nisso. O melhor exemplo que tem, a gente reunindo com a China Mobile no início desse ano, a maior operadora de telefonia do mundo, tem mais de 750 milhões de usuários na China. E eu brincava, né, que o Steve Jobs demorou, sei lá, 20 anos para fechar um deal com a China Mobile. É uma brincadeira isso, né? Não é bem assim, né? A gente fechou em meia hora, né? Pena que ele já tinha morrido, não pude mandar um tweet para ele, né? Para falar se ele queria. Aquela esculachada. Se precisar de ajuda, você me chama que eu te ajudo. Claro. A vender. Mas assim, e o que foi legal nisso? Quem iria apresentar era um dos meus investidores. Aí na última hora a gente viu que não faria diferença a gente apresentar em inglês ou em português, porque tinha uma intérprete que a embaixada do Brasil mandou para acompanhar. E aí, justamente por isso, não faz o Samir para poder ver esse brilho nos olhos. Agora, às vezes você não tem tempo para explanar muito bem a tua ideia. E aí é legal para quem está assistindo a gente, às vezes nós só temos oportunidade de 30 segundos a 1 minuto para falar um pouquinho sobre a nossa ideia. E qual é a dica? O que é mais importante falar em 30 segundos? Uma coisa que eu aprendi na vida quando você vai vender, você vende passo a passo.
é muito difícil você vender um negócio, para falar que é impossível. Você não vai vender um negócio inteiro num que a gente chama de elevator pitch, né? Que é esse, você apresentar o negócio em 30 segundos, 1 minuto, em 3 minutos. Então você tem que vender a ideia de conseguir mais atenção. Exato. Então é esse que é o negócio. Você não vende a ideia toda, você vende tem que despertar o interesse. Aí pode ser várias coisas. Fala assim, eu tenho uma ferramenta que vai revolucionar o mundo da educação. Se você quiser me ouvir, a gente pode marcar uma reunião. Então você vendeu a ideia do próximo encontro. O cara é um investidor. Você vai falar assim, eu tenho hoje a maior ferramenta de solução educacional e entretenimento do mundo, mais de 150 países. Aí você tem que imaginar qual é a sua fala que vai pescar o cara e vai te levar para uma próxima oportunidade. Isso é muito importante, isso que você está falando. Falar o que o outro quer ouvir. Justamente. Porque muita gente às vezes fala aquilo que ele quer ouvir. Aquilo que é interessante para ele falar. E às vezes ele não está se concentrando no que a plateia precisa ouvir. Isso é muito importante também, não é? Porque eu dou treinamento de comunicação. E eu vejo que muitas vezes o aluno começa a falar usando termos técnicos. E ele não usa as palavras ou vocabulário que a plateia precisa ouvir. Você já teve experiências nisso? De fazer um discurso e ter que adaptar conforme o mercado? Às vezes, se a empresa que está te ouvindo é de telecom, você vai utilizar os jargões dele e vai adaptar para investidores também? Eu tenho duas partes relacionadas à questão assim, de jargões técnicos. A primeira se você vai vender para uma outra pessoa técnica, é bom você usar o jargão dela. Né? Igual falando de uma telecom, você chegar, vou vender, por exemplo, o crânio para funcionar numa telecom. Aí eu posso falar, não, o crânio vai ser um SVA seu, então é um serviço de valor agregado. É ele como já se conhece fosse. Aí você está mostrando para ele que você conhece o segmento. Isso é legal. Muito importante. Quando você vai ter uma fala para uma plateia ou para uma coisa que você tem que usar uma sigla, a técnica que eu uso você fala a sigla e já explica ela logo em seguida. Sempre você faz isso. Você fala a sigla e explica em seguida. Então... Porque você agrada os dois públicos. Justamente, né? E sim, você demonstra conhecimento. Fala, gente, por exemplo, eu no crânio agora, essa parte do MVP do crânio, né? Que na verdade é o produto mínimo viável para você levar ao mercado. A gente está nesse momento, né? Então você já faz uma fala e também não deixa nem a pessoa que está ouvindo achar que você está falando que ela não sabe. É uma coisa que você faz isso de uma forma muito tênue, né? Você já vai explicando, já vai falando. E é importante o treinamento. O treinamento ajuda. Você já fez muitos treinamentos para... Tanto você teve um treinamento para apresentar um TED. Sim. Isso, eu acho assim que quanto mais você treinar, melhor você vai fazer. Né? Não só um curso, não só um treino, mas o próprio treino daquilo que você faz. Por exemplo, TED, eu já fiz 3 TED Talks, né, 3 TEDx. Né? E toda vez que eu vou entrar, por exemplo, eu tento recuperar. Eu tenho áudios gravados comigo falando, eu ouço aquele áudio, falo nesse ponto, eu sei que agrada mais a plateia, não sei o quê. E você vai tentando enfatizar, aí você vai descobrindo novas artimanhas. Porque isso é meio que um show, você tem que saber fazer isso, né? Saber levar a plateia e etc. Então eu acho que é importante sim você treinar muito. Tem uma frase do Tiger Woods que é melhor, que eu acho sensacional. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É verdade. É verdade. Muita gente acha que a pessoa nasceu com talento para vendedor. Não, esse talento não existe. Não. Eu falo assim, o meu sangue é um sangue libanês. Dizem que os melhores vendedores são os que vêm do Líbano, né? Mas igual, eu tenho vendedores que trabalham comigo na minha equipe comercial do crânio e que eu falo isso. Falo assim, Samir, eu não vendo igual você. Eu falo, isso é muito bom, porque vão ter clientes que eu vou agradar e vão ter clientes que eu não vou agradar. Envolve identificação. Eu vejo, por exemplo, você utiliza sempre uma roupa assim, sempre uma camiseta do crânio, às vezes um paletó por cima da camiseta, muito raramente. E como que isso já gerou alguma disfunção visual com a tua plateia ou com o teu interlocutor? Que Teve uma matéria da revista Exame PME, que o editor foi lá de fotografia, mandou um dress code, né? Como se vestir para aquela sessão de fotografias. E aí eu tinha que saber camisa preta e calça jeans. E aí eu respondi, né, por meio da nossa assessoria, que agradecia, sei lá, porque tinha X anos que eu já usava minha camisa rosa e que existe um porquê disso e que eu não ia mudar por causa de uma entrevista, por causa de uma matéria, de uma reportagem, que eu gostaria muito de participar, porque tinha uma coisa legal no tema daquela matéria, que era para ajudar os empreendedores também. Só que eu não ia mudar a minha vida tudo por causa disso.
né? Uma coisa que eu acreditava. Aí ele mandou, segue novo dress code pro Samir. Camisa rosa do crânio e calça jeans. E ele escreveu isso na matéria, que foi a primeira vez que um entrevistado, um profissional, um empreendedor, convenceu o editor de fotografia a fazer a sessão de fotos com a camiseta da própria empresa. No meu casamento, por exemplo, casei esse ano em Tiradentes, todos os padrinhos entraram com gravata do crânio. Que legal. Eu não uso, tem quase 2 anos que eu não uso a letra C mais, tudo que eu escrevo é com Q do crânio, né? E o que é isso? Isso é uma vibe, né? Uma vibração que gira em torno do seu negócio. Sim. E quando eu uso sempre a camiseta rosa, é para, muitas vezes, para demonstrar uma coisa que eu acho muito importante para todos os empreendedores quando começam a ter um ensaio ao sucesso, né? Ou daquele momento, o sucesso, que quando você começa a ter algum tipo de sucesso, você começa muito a ser dominado pelo seu ego e a acreditar que você é mais importante do que a própria empresa. Que é uma coisa muito ruim, porque se você trabalha na construção de uma empresa, né, de uma coisa de uma luta, você quer construir aquilo para ser pior do que você, para ser menor do que você? Não. Então, eu sempre lembro que é muito mais importante o crânio do que eu. Então, por isso que eu uso a camisa rosa, para quando eu olhar para baixo, eu lembrar que no meu peito eu carrego o crânio, que é mais importante do que o próprio Samir. Se você gostou desse vídeo, gostou desse papo que nós levamos com Samir Yazbek, que é proprietário do crânio, clica aí embaixo, gostei. Aí, compartilha. Qualquer dúvida, comenta aí no canal e a gente responde. Comenta que tanto eu quanto o Samir podemos responder teus comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal, é importante para valorizar todo esse ecossistema que o Marcelo está incentivando para acontecer cada vez mais forte na nossa região, no Brasil. E uma pessoa que se dispõe a motivar isso, ela é louvável e pode contar sempre comigo, com o Crânio, com toda a nossa equipe. Legal. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado, viu? Até o próximo vídeo e eu fico aqui então com Samir Yazbek. Muito obrigado pelo bate-papo.